Só que ele caiu, ainda estava vivo, e eu dei uma facada direto no coração. Aí nesse ponto deu para ver que ele morreu, porque ele fez masturbar ele e a mãe dançando, cantando e limpando a casa com a porta do banheiro aberta e escutando, eu lembro até da música September, Cry For You. E ela usou meu braço como um vibrador, um consolo. E aí que eu comecei as amputações. Nesta sessão, ouviremos Matheus Peixoto de Barros. Matheus matou e esquartejou a própria mãe quando tinha 17 anos. Agora é réu confesso de um outro caso, a morte de Marciel José Soares. Matheus é acusado de homicídio após levar Marciel, um morador de rua, para seu apartamento. Ele descreve uma briga que saiu do controle, as facadas fatais e a tentativa chocante de desmembrar o corpo com uma serra. Prepare-se para um depoimento perturbador. Então, Matheus, como que a doutora leu para você? Isso é verdadeiro? O que foi que aconteceu? Em partes. Eu sei que o pessoal me acha excêntrico, estranho, esquisito, misantropo, solitário. E para mim é difícil ter qualquer tipo de conversa lá fora. E eu tinha esse costume mesmo de levar moradores de rua, mas eu pagava para conversar, como se fosse uma espécie de terapia. Depois que a minha vizinha também saiu, isso ficou mais frequente, né? Porque ela era a única pessoa que eu tinha para conversar. Mas, enfim, na mesma noite eu levei outro morador de rua, conversei com ele e ele saiu, eu saí, cheguei a voltar, mas eu não me senti, não tinha desabafado o suficiente. Aí eu saí de novo e acabei encontrando esse. Eu encontrei ele já fumando crack, mas apesar disso eu abordei ele conversou comigo e eu perguntei se tudo bem ele ir para lá e a gente conversar, como eu tinha feito com o anterior e outros antes. Ele aceitou, no caminho ele fez umas insinuações meio desagradáveis de homossexualismo, eu falei que não era nada a ver com isso, mas chegamos lá, dentro do apartamento, a gente entrou, ele foi na sala, tinha 2 poltronas, enfim, os móveis lá, ele pediu para baixar umas músicas no pendrive, já tinha um rádio lá dentro tocando música, aliás, e ele interessou pelo rádio também, a questão de baixar as músicas para ele no pendrive eu aceitei, ele interessou no rádio, que queria ele, eu falei, no rádio eu vou pensar, mas por enquanto eu só posso garantir o dinheiro e a marmita. Então, peguei o notebook no quarto, coloquei lá, já conectei o pendrive, comecei a baixar as músicas para ele. Ele pediu para usar maconha, eu senti, né, deixei para não acabar ali, sem nem ter começado a conversa, e começamos a conversar. Até então, nunca tinha tido problema com nenhuma das conversas com os outros, mas ele começou a falar umas coisas bem desagradáveis, e foi me deixando mais apreensivo e meio assustado também. Falou que tinha invadido uma casa, roubado os itens da casa, comido a alimentação da geladeira e usado o banheiro. Também falou que tinha encontrado outros 2 usuários igual a ele, e que um casal, no caso de usuários, matou o cara a paulada, e a mulher que estava drogada, enfim, não sabia nem onde estava. Aí tem várias palavras, bem, não sabia onde estava, pode ser estupro, transou, fez sexo, enfim. Então isso foi tudo me deixando, isso fora, toda vez ele falava a palavra deselegante, buceta, vocabulário desagradável, mas além disso, tudo isso foi me deixando meio apreensivo. Chegou um ponto que eu comecei a insultar ele de forma sarcástica, daquele tipo que você, dependendo, você nem percebe. Acontece que ele percebeu, eu não exaltei meu tom de voz nessa questão, mas ele percebeu e já ficou estressado, levantou, me dá essa droga de rádio, meu dinheiro, e eu caí fora. Automaticamente, quando ele levantou exaltado, eu levantei também.
E falei, ó, dinheiro, tudo bem, mas o rádio não prometia, não. Nisso a gente já estava de frente um para o outro e ele me deu um soco. Eu lembro disso por causa das aftas que tinha, que depois quando apareceu, né, dentro da boca, machucado dentro da boca. E eu tinha a faca lá perto, peguei e mesmo eu depois da estadia no presídio, eu estou bem mais magro, mas mesmo lá fora eu não tenho, vamos dizer, um porte... Bem, ele tinha um porte maior, mais forte, então acho que ele não esperava que eu conseguisse reagir. Então eu reagi e foi a briga, chegou um ponto que eu consegui... Aí teve um móvel que foi derrubado e a gente caiu várias vezes e eu consegui com a faca várias vezes e ele caiu. Aí ele ainda estava respirando, só que estava com tanto sangue, tanta coisa que eu falei, ele nem vai sobreviver. Só que naquele ponto eu já estava com adrenalina, tudo, tão a flor da pele que eu fiquei lá parado, olhando para o chão, olhei um pouco para ele, mas olhei para o chão, pensando o que eu ia fazer. Porque ele já estava morrendo ali. Aí eu fui pro banheiro, lavei meu rosto, só que eu escutei ele levantando e indo de novo para a janela. Na janela, eu vi lá e a gente brigou mais uma vez. Quebrou a janela, ele pegou um caco, me cortou 2 vezes. Na hora eu não tinha nem percebido isso, só fui perceber depois. Chegou um ponto que ele estava com tanta facada e eu perguntando o que você é, porque ele usou crack, mas isso não faz diferença, porque como é que alguém consegue estar vivo tanto tempo? Só que ele caiu, ainda estava vivo, e eu dei uma facada direto no coração. Aí nesse ponto deu para ver que ele morreu, porque é como tinha saído, parar de respirar, parar de se mover, e o olho, assim, morto. Eu fiquei parado lá um bom tempo, aí eu perdi o braço e fui para o hospital da Unimed para fazer a sutura. E aí eu voltei, depois de várias horas, ele ainda estava lá e já estava perdendo a coloração, já estava realmente começando a dar um cheiro. E quando eu já tinha uma serra bem dura, e aí eu levei para o banheiro e esperei dar um horário que, tipo, tinha 3 obras simultâneas, fazia muito barulho, inclusive me perturbava bastante. E tive que conectar a questão da extensão para poder ligar a serra. E tive que esperar o barulho estrondoso que tinha lá perto. E aí que eu comecei as amputações. Mas desse tempo de lá, eu saí várias vezes, tive que comprar material de higiene, tive que olhar a questão de outros medicamentos, porque acabou dando infecção. Tentei transparecer, como falo, normalidade, mas nesses dias eu fui esperando os horários e cortando. E dispensar, porque naquela altura eu já não tinha nem muito o que fazer. E por que você não dispensou todo, não tirou todo o corpo da sua casa? Por que você desistiu? Naquela altura, eu tava, nem sei, para falar a verdade, eu tava com... Era o cheiro, era achando todo mundo meio desconfiado. Era o mesmo motivo pelo qual eu fiz, que, tipo, o que eu ia alegar? Eu não tinha como, porque um cara com o porte dele e eu com o meu, tem como. Então eu comecei a cortar e desisti num ponto. Era pesado e eu só saí de casa e comecei a andar. Aí quando eu cheguei, eu saí 6 horas, eu acho, cheguei em algum lugar perto de Betinho, Contagem, e liguei para minha advogada. E aí acho que o resto, eu fui lá, ela me colocou no hospital Santa Maria, que eu soube que está fechado. Eles me deram um monte de medicamento para dormir, para, sei lá, nem sei que medicamento era aquele, e eu fiquei completamente dopado. A advogada já chegou a te levar para dar entrada em internação em outros momentos antes disso? Sim. Em quais hospitais? No Santa Maria e em uma clínica particular também. Você já teve dificuldade para poder ser recebido
em alguma clínica para receber o tratamento? Bem, porque no Santa Maria é 1 mês que eles podem manter lá. Eu gostei da permanência lá. Na outra clínica, bem, essas clínicas particulares, sendo bem sinceras, bem, o que eu vi lá, bem, coisas bem... O tal de pastor que tinha lá, ele uma vez sacou uma arma para um cara só porque ele estava... Não, mas você já chegou a chegar no hospital e eles negaram a internação, negaram que... acho que, na verdade, teve uma relutância nessa questão da clínica particular. Eles parece que não... É só para... Foi uma dificuldade para eles me aceitarem lá, e eu acredito que a maioria é para usuários mesmo. E como eu nunca usei, inclusive por questão pessoal, meu irmão, então eu... E você se recorda de ter passado pelo Hospital André Luiz? André Luiz? De nome, eu acho que eu passei por tanto hospital, mas de nome eu não vou... Com que idade que você começou a fazer tratamento? Ainda na adolescência. Eu fazia um psicólogo, psiquiatra, mas eu comecei a um tratamento mais contínuo quando eu estava no socioeducativo. E como é que era o tratamento lá no socioeducativo? Bem, o tratamento não dentro do socioeducativo, estou falando do tratamento com psicólogo e psiquiatra. Eles me tiravam, talvez, às vezes mais de uma vez por semana, e me levavam no Sersan. E como é que eram esses atendimentos no Sersan? Vamos dizer que a clientela lá é meio estranha, mas fora isso, os psicólogos eram bem bacanas, conversava com eles, mas na época eu não tinha coragem de dizer o que tinha acontecido comigo, então na época eu falei, eu escutava vozes, via vultos, que não era verdade, eu só não tinha coragem de dizer por que eu realmente tinha ido para lá. E no socioeducativo, você ficou quanto tempo? 2 anos e alguma coisa, 2 anos e pouco. E como é que era no socioeducativo? Lá era bom. Na verdade, foi a primeira vez que eu me senti que tinha uma família mesmo. O socioeducativo. Foi a melhor fase da minha vida, na verdade. Porque lá todo mundo me tratava bem, tanto os agentes, as psicólogas, os presos, eles me tratavam como se fosse uma espécie de mascote, tinha questão de ficar me zoando, porque eu era virgem, ainda sou. E todo mundo tratava bem, eu cresci lá. Lá eu consegui terminar meus estudos, fiz o curso de confeiteiro, finalizei meu curso de confeiteiro, ganhei meu próprio dinheiro, terminei o curso de introdução no mercado de trabalho. Fora outros cursos, tipo, por exemplo, de garçom, de fazer cartaz para supermercado. E, enfim, todo mundo lá era super legal, me tratava super bem. E eu tinha um direcionamento lá, porque eu tenho uma dificuldade de dependência eu preciso de alguém, tipo, me orientando, sabe? Fazer as coisas. E lá eu tinha isso. E quando você saiu de lá, você tinha ainda alguém te orientando? Passaram uns contatos, assim, lá fora, para gente que está procurando emprego. Eu cheguei a utilizar, não é a mesma coisa de lá de dentro. Mas eu ainda assim tentei. Eu até cheguei a procurar emprego algumas vezes, fui entrevistado uma vez, mas parei quando eu escutei uma frase fenomenal que dizia que eu estava na entrevista, e era uma entrevista para o supermercado, né? Ele falou, não, para você trabalhar aqui, você precisa de experiência de trabalho. Aí, com essa pergunta, quer dizer, para trabalhar, eu preciso de experiência de trabalho. É um enigma isso? Eu não sei como funciona. Depois disso, eu parei de procurar emprego e comecei a desistir muito das coisas, fiquei mais depressivo, parei. E você está recebendo tratamento lá no presídio? Não. Quer dizer, esses 2 anos eu tive 6 atendimentos com a psicóloga, foi muito. E medicamento, teve mais de uma vez que ficou 1 mês sem pagar os medicamentos que eu preciso, que é o Risperidona, clonazepam. E aquela coisa, até sobre... Eu posso ter entendido errado sobre a questão do policial falando, mas se for para me acusar de uma coisa, que seja uma coisa que eu fiz. Por exemplo, droga. Por causa do meu irmão, eu nunca usei. E se fosse para falar isso, eu poderia ter experimentado lá dentro. Eu me oferecido maconha, K4 e cigarro. Então, assim, lá não tem tratamento. Lá você sai pior do que entrou. Você sai perdendo sanidade mental, dinheiro, família. Meu irmão está desaparecido.
Minha avó materna, que veio me ver. Outra coisa que eu queria falar, mas eu vou deixar para o meu momento de fala, não sei se é agora. Não, é agora. Ah, é, já que as pessoas gostam de usar a palavra mãe, eu uso progenitora, porque para ser merecedor da palavra mãe, pai, bem, já que vamos usar a palavra mãe e pai, Em relação ao seu pai. ele nunca, diferente dela, ele nunca escondeu muito o que ele era. Espancava eu e ela. É claro que comigo ele fazia questão de bater em partes que não se podem ver. Mas minha avó sabe que ela não teve muito que ela pudesse nem falar. Ela, não é à toa que ela está comigo até hoje. Ela sabe tanto do pai. É claro que ela culpa mais o pai do que a mãe, que é natural. Ela pediu perdão para mim, assim como meu irmão pediu perdão para mim por ter ameaçado me estuprar. Mas O seu pai abusava de você? Também junto com abusava ela sexualmente? e até uma amiga. Uma vez ela levou uma amiga para lá e eu fui pro quarto dormir, ela se ofereceu para ir, eu era pequeno, isso foi antes dos meus, finalizar os meus 8 anos. E eu deitei, não tinha dormido, estava com o olho fechado. E ela usou meu braço como um vibrador, um consolo. Isso não foi só isso, o pai, ele era muito mais questão de terror psicológico e espancamento. Mas teve uma situação que ela estava presente e eu estava no banheiro, no chuveiro, e ele fez masturbar ele, e a mãe dançando, cantando, e limpando a casa com a porta do banheiro aberta e escutando, eu lembro até da música, September, Cry For You. Fora outras que ela estava escutando, porque essa situação durou mais de uma música. Ela também já me colocou para tomar banho com João Paulo, isso tudo um barreiro. João Paulo, que é um menino mais velho lá, eu estava desconfortável. Tomar banho com ele no mesmo chuveiro, eu deixei claro que eu estava desconfortável com aquela situação. Já pedi, implorei para ela várias vezes se divorciar do pai, e ela acabou divorciando muito tempo depois, mas não por causa de mim. Até que uma vez eu forcei, ela tinha aprontado lá fora, eu tinha visto e falei, olha, termina com ele, você não atende meus pedidos, então se você não terminar com ele, eu vou ter que falar o que você fez. E ela chegou a um ponto que ela me atacou por causa disso. Eu queria que ela saísse, se divorciasse dele. Enfim, tantas situações, tive uma situação super bizarra. Quando você falou do socioeducativo, qual passagem que você tem na sua vida, antes do socioeducativo, com a sua família, de alguma coisa que você tenha, tem algum momento que você tenha se sentido bem, protegido, tranquilo ou feliz? Até você entrar no socioeducativo? Você tem alguma lembrança da sua vida? Feliz eu tenho uma, mas não é necessariamente com a família. Era uma festa que estava uma amiga da mãe e enfim, era uma festa lá e tinha o namorado dessa amiga que eu gostei muito dele. E a gente tava brincando de imagem e ação, aí tipo mímica, essas coisas, e era 2 times, só que separados em duplas, né? Várias duplas no primeiro time, várias do outro. E eu era a dupla com ele, e a gente faltava, o outro time estava ganhando, mas por poucos pontos. A gente, se acertasse a gente precisava acertar 2 para empatar, e no terceiro a gente ganhava. E foi indo, parecia até uma coisa de cinema, não sei porquê, mas fui a primeira, aí depois acertou a segunda, e aí o tempo acabando, a terceira eu acertei, e eu era pequeno na época também, mas aí eu e ele levantou, eu pulei nos braços dele, ele me deu um abraço, e é isso, acho que é a melhor lembrança que eu tenho. Você tinha quantos anos? Tudo isso aconteceu antes de eu chegar na minha pré-adolescência. Tanto questão dos abusos, quanto esse momento, na verdade. Aqui eu vou encerrar. Quando você ia ao posto de saúde, isso é antes ou depois que ele saiu do socioeducativo? Quando você saiu do socioeducativo, mais recente, quando você ia no posto, você recebia atendimento ou só tinha renovação de receita? Renovação de receita, basicamente, porque eu fui, depois que eu saí do sócio, depois dessa situação do emprego, e
de não ter alguém para... O suporte que eu tinha lá dentro, fora outras questões que eu fui perdendo coisa, mas não tinha muito... O Seção Leste, eu não fazia mais parte do Seção Leste. Eu tinha que ficar na outra seção. Cheguei aí no Seção, eu procurava meus tratamentos, mas fora, não tinha muita questão de medicamento, de tratamento e nem de medicamento, para falar a verdade. Às vezes eu renovava a receita. Eu fui desapegando do tratamento também. Só isso, obrigada. O senhor não quer responder do Ministério Público, né? Que é o promotor de justiça. Não. Tá. Só algumas as ponderações que eu quero perguntar para o senhor responde se o senhor quiser, fique à vontade. Tudo bem. Tá? O senhor, no momento que o senhor morava sozinho agora, o senhor se medicava direitinho? Como é que era essa questão dos medicamentos que o senhor tomava? Então, a questão do medicamento, assim como eu fui do tratamento, eu já fui me desapegando, questão do medicamento também. Eu tomava no começo certo, aí eu comecei a tomar só de vez em quando e depois parei. Entendi. Então, na época dos fatos, o senhor não estava tomando os medicamentos, ou estava? Não. Você recorda? Não estava. Quais medicamentos que o senhor fazia uso contínuo? Eu também fazia do Risperidona, mas também chegou, quando eu fui no Santa Maria, eles me deram um que chamava Invega, ou Sustengo, um negócio assim, que eles falam que o Risperidona em comprimido, o que eles me deram era injetável. E o Invega, né? Isso. E o Risperidona seria um similar a ele, só que em comprimido. E esse injetável, ele dura 1 mês ou 3 meses, e fala que já estão fazendo para 1 ano, essas coisas. Tá. Voltando lá atrás, na vida, né, de criança, do senhor, familiar, o senhor tem irmãos? O senhor fala do irmão. Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho. Ele está desaparecido, na verdade, provavelmente morto, dado o histórico. Qual que era? Ele é usuário? Usuário. Ele usou bastante, foi o motivo de eu nunca ter experimentado essas porcarias. Tá, então o senhor nunca usou drogas. E na época que o senhor sofria esses abusos dentro de casa pelo pai e pela mãe, o seu irmão, ele já era usuário? Ele também abusava do senhor? Como é que era? Não, ele por um tempo, eu digo que eu perdi meu irmão 2 vezes. Eu chamava antigamente meu irmão de irmão, não chamava pelo nome. Aí ele começou a usar droga e não era mais meu irmão, era o Gabriel. E ele sofria abusos também? Não, eu acredito que ele foi eu acho que por causa da questão paternal, o pai, o Richards, ele é da mesma mãe, mas pais diferentes. Então, acho que como ele teve um pai diferente, inclusive ele ia várias vezes, ficava variando entre ficar com meus avós e eu, e ficar com o pai. Então, acho que a questão disso ele não sofreu, não da mesma forma. E ele chegou a abusar do senhor também, não? Quando ele começou a usar droga, ele também era alcoólatra, ele tinha uns surtos de agressividade e tal, e chegou um ponto que ele ameaçou estuprar, e foi no mesmo dia que ele também me deu um soco na cabeça, mas ele acabou machucando mais a mão do que a minha cabeça. Enfim, nesse mesmo tempo ele empurrou meu avô, chegou a ter a polícia foi lá, enfim. Tá. Lógico, o senhor disse que por volta de 8 anos, né, que o senhor... Na verdade, começou aos 6, né, mas antes dos 8 anos, tudo isso que eu falei já tinha acontecido. Tá, então assim, o senhor acredita que o senhor que os abusos, né, tenham começado por volta dos 6 anos de idade? Lembrança que eu tenho a partir dos 6, né, e o senhor se recorda até qual idade o senhor tinha, que os abusos continuaram até cessarem? Até quantos anos o senhor tinha? Cessaram quando ela... Muito tempo depois, já estava entrando na adolescência. Quantos anos, mais ou menos? 12, 13? 13, 14. Então, o senhor teria sofrido essa violência, esses abusos dos 6 aos 13 anos, mais ou menos. 12. Durante esse período, o senhor não contou para ninguém? Para mim, na época, aquela coisa, o subconsciente da gente sente. Então, eu lembro que eu cortava os braços, porque eu sentia uma tristeza, uma raiva... que eu fazia isso e na época eu nem sabia, era um pedido de socorro que nem eu mesmo sabia o porquê. Porque o senhor ainda era criança também, Sim. Né, para ter esse conhecimento. Para mim era tudo natural, eu sempre fui ingênuo com a questão de sexualidade, então até quando na escola o pessoal fazia umas piadas, eu não entendia muito, mas ria. Aí eu só fui entendendo mais depois, e quando já estava quase finalizando a adolescência, eu fui tendo mais consciência de tudo que tinha acontecido, e isso gerou um rancor enorme.
E o progenitor, o pai, ele fez vasectomia, não tinha como ter outros filhos. E fora a questão do rancor, que coisa consumindo ela podia ter outro filho, ou pior, uma filha. E eu digo pior porque, não bem, ter uma irmãzinha e ela ter risco de sofrer isso. Ela já tinha casado até com o próprio primo, o Sidney, a essa altura. Tinha divorciado do Richardson, tinha deixado claro, eu quero continuar minha vida, não quero ficar igual minha avó, no caso. Ela falou, minha mãe, eu quero continuar fazendo sexo, essas coisas. E aí ela casou com um primo lá. Quando acessou as questões dos abusos, mas eu nunca esqueci. Então, eu fiquei pensando não só no rancor enorme que eu fui juntando por tanto tempo, lembrando das coisas que tinham acontecido e tendo consciência agora da época, do que tinha acontecido. E até da chance de novo. Eu fiquei com medo disso acontecer com um irmãozinho. O senhor ficou então com receio dela ter um outro filho e sofrer as mesmas coisas que o senhor sofreu? Exato, porque no final meu irmão está desaparecido, né? Mas dado tudo que minha avó falou comigo nas visitas, ele provavelmente deve estar finalizado o que ele tinha feito. Voltando lá, o senhor até os fatos, o senhor já estava morando sozinho quanto tempo? Desde que eu saí do sócio, acho que fazia uns 3 anos. Tá. Aí, desde quando o senhor saiu, o senhor já adquiriu esse hábito de levar moradores de rua para o apartamento? Não, no começo eu estava indo bem, né? Cheguei a procurar emprego, pensei em fazer faculdade, eu já tinha feito o Enem lá dentro do sócio, mas eu tenho essa questão de fobia social, então muita gente no mesmo lugar, mas eu estava indo bem, chegou um ponto que eu comecei a desandar. Foi também quando eu não via mais sentido muito no tratamento, nem na questão do medicamento, mas aí eu levava de vez em quando, conversava e nunca tive problema até então. E nesse período que você estava morando sozinho, a sua avó materna, né? Ela dava assistência ao senhor? Quando o meu dinheiro que eu tinha no banco acabou, ela até me ajudou com a questão financeira. Até o apartamento, ela me ajudou com isso. Então ela me deu. E emocional? Eu só realmente comecei a contar tudo que tinha acontecido. Até hoje ela não quer saber dos detalhes, eu entendo. Ela não quer saber dos detalhes que aconteceu, mas só recentemente um pouco antes da prisão, que eu fui contar para ela. Na verdade, eu contei pro meu irmão, ele acabou contando para ela, e aí que eu tive que contar para ela. Tá. Esses moradores de rua que o senhor chamava para o apartamento, o senhor encontrava onde? Ali por perto do Santo Antônio? No Santo Antônio, na verdade, todo lugar tá cheio deles, né? Aí o senhor chegava, chamava? Eu chegava, conversava. Tinha alguma conotação sexual? Não. O último aí, ele fez essas insinuações desagradáveis. Mas os outros o senhor chamava para conversar sobre o quê? Se o senhor quiser dizer, lógico. Eu desabafava sobre tudo, eu ficava... Você viu o que aconteceu com o senhor? Também. Conversava sobre tudo, é claro, eu oferecia o dinheiro e a marmita. Teve um lá que ele... Dinheiro e? Marmita. A marmita. Marmita, Tá. Teve um que ele pediu para tomar o banho lá dentro. Geralmente era um só que o senhor chamava? Era homem, mulher? Era homem, porque é o que mais tem lá. Entendi. Aí o senhor conversava, e até esse aqui, teve problema com algum outro ou sempre foi? Sempre foi tranquilo. Então, o único problema que o senhor teve por essa conduta foi esse aqui? Foi. Tá. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em defesa? Porque aqui é o momento, o senhor está com os advogados, que é defesa técnica, mas aqui também é o momento da autodefesa do senhor. O senhor está arrependido pelo que aconteceu? Se o senhor quiser responder ou não. Não, eu tenho arrependimento de ter tido essa... Na verdade, desde o primeiro que eu levei, independente de não ter acontecido. Não, é arrependimento que eu estou perguntando em relação a esse homicídio. Então... O senhor se arrependeu de ter matado essa vítima? Sim, porque olha onde eu fui parar também. Então, assim, até de ter levado ele e os outros, eu digo assim, por causa do consecutivo, né? Porque eu ter levado os outros, acabou de ter levado a esse. E esse aí, a forma que ele agiu, faz as coisas que ele me falou e que desencadeou, sim, me arrependo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Os jurados, eu estou aqui só comandando a sessão, mas os verdadeiros juízes são os jurados. Então, tudo que o senhor está dizendo é direcionado a eles. Tem mais alguma coisa em defesa do senhor que o senhor queira dizer que ninguém perguntou aqui, que o senhor tem vontade de dizer? Sim, na verdade, como
gostam de usar a palavra mãe, a questão da mãe, tanto dele, esse último, quanto da mãe, não houve questão de medicamento. Mas, e das revistas? As revistas que eles falam de satanismo era Mundo Estranho. A Mundo Estranho é tipo super interessante. Aí tem diversos assuntos, e eu acredito que é que eles automaticamente já tiveram conclusão, eles viram... Então, só esclarece, o senhor tinha essas revistas de satanismo? Não, era Mundo Estranho, tipo super interessante, tem todos os tipos. Essa não. Era de simbolismo. Aí tinha eram revistas de simbolismo. Isso, aí tinha vários símbolos. O senhor não seguia o satanismo, não, né? Eu não tenho religião, na verdade. Entendi, tá. Então, o senhor quer dizer para eles em relação a isso e mais alguma coisa, o quê? Pode... Bem, acho que sobre isso não tem muito o que dizer, eu acho que é isso. Porque a questão da mãe, eu acho que deixei bem claro, minha avó sabe disso, e com esse último, eu não cheguei a responder nada relacionado ao que aconteceu. O senhor quer dizer? Está à vontade. Não, é porque a sua advogada chegou a perguntar sobre isso, né? Mas se o senhor quiser dizer mais alguma coisa, o momento é agora. Nada. O cara, esse ali já encontrei ele usando crack, ele quis usar maconha lá dentro, eu assenti. Depois também quis usar crack, mas dessa vez sem me perguntar nada. E tudo que eu escutei dele, eu já tinha escutado outros relatarem um pouco da vida deles, até para conversa fluir, mas nada que me perturbasse, me deixasse assustado, atencioso, em estado de atenção, sabe? E o que ele disse especificamente para o senhor que deixou o senhor assustado? Foi a questão que ele disse que já matou alguém? Falou só ter matado e estuprado a outra lá, e invadir a casa, roubar tudo, e ter rido, e o palavreado que ele usava, e ter rido quando falou da questão de ter invadido a casa, comida da casa, usado o banheiro e depois roubado. Claro. Isso deixou o senhor assustado? Sim. Tá. E, bem, acho que não tem muito mais o que falar. Tá. Então, os jurados fizeram algumas perguntas, o senhor também responde se quiser, tá? Uhum. O senhor chegou a dar algum remédio para a vítima dormir? Não. Não? Não deu nada para a vítima? Não. Não? Tá. Por que o senhor levava os moradores de rua para casa para conversar, ao invés do senhor conversar com eles na rua? Não, porque é um ambiente muito mais no meio da rua, é como os policiais penais, eles gostam de ficar conversando por capa. E é aquela coisa, é o mesmo motivo. A pessoa escutar, matou a mãe, eles já tiram as conclusões delas sem pensar em mais nada. O senhor conversava sobre isso com eles, sobre o fato da sua mãe? Os policiais penais? Não. O senhor conversava com esses moradores de rua? Sim, conversava sobre o que aconteceu, meu irmão e outras coisas em gerais. O senhor então desabafava, o assunto do senhor era desabafar tudo que o senhor passou com os moradores de rua? Sim, e outras coisas também. Tá. O senhor chegou a dizer para a vizinha Maria Manuela que o senhor torturava, matava e desmembrava animais? A questão do coelho, eu matava. Mas fora isso, não. Tá, mas onde que o senhor encontrava coelhos para o senhor matar? Não, eu comprava no mercado central. E levava para casa? Levava para casa. Matava e desmembrava também? Não, eu só matava e já descartava lá. Por que o senhor matava o coelho? Eu tentava de todas as formas de terapia. Por exemplo, essa que aconteceu, eu estar preso, era uma das tentativas de terapia que eu tinha. O senhor sentia esse ímpeto de matar? Não, é porque eu sentia, ao mesmo tempo, ódio, raiva, mas também muita depressão, melancolia. E então se aliviava matando os coelhos? Coelho. Porque era um animal que tecnicamente é até usado em alimento. Então só... Geralmente o senhor matava como? Com faca? Não, ele é um animal mais frágil. Então só tem uma parte da pessoa se bate assim e ele morre. Ah, entendi. E aí o senhor chegava a desmembrar os coelhos ou o senhor descartava eles inteiros? E o senhor descartava como? No saco de lixo. Do próprio prédio? Ou o senhor saía para... porque eu tive... no prédio não tem... É um apartamento, né? Pois é. Eu comprava saco de lixo. Pois é, mas o descarte era no lixo do próprio, sim, do próprio apartamento. Sim. Tá.
O senhor chegou a dizer também para Maria Manuela, né, que teria planejado e desejado a morte da mãe e drogado a mãe para cometer homicídio? Não, a questão da droga, como eu disse, não. Mas, sim, com ela foi. Porque dela foi uma questão pessoal, não aconteceu como esse. Tá, o senhor desejou e planejou a morte da mãe. Apesar que aqui o senhor não está sendo julgado por isso, obviamente, né? Mas foi uma pergunta dos jurados. Então, o senhor não teria drogado a mãe também? Não, né? Eu fiz sem questão de droga. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Pode encerrar, por favor. O senhor está disponível, por favor. Policial Acácio César de Moura, é isso, né? Policial, bom dia. O senhor foi enrolado aqui como testemunha pelo Ministério Público. O senhor Matheus Peixoto de Barros, que está aqui presente, responde pela morte da vítima Marcial José Soares, por fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, aqui na capital. No dever de ofício, devo alertá-lo sobre o falso testemunho. O senhor fica aqui obrigado a dizer a verdade, sob pena de responder a processo criminal. Eu já darei a palavra agora ao Ministério Público para as perguntas ao senhor, depois a defesa e os senhores jurados, caso depois queiram fazer perguntas, será por escrito. Doutor Francisco, o senhor tem a palavra. Senhor Acácio, bom dia. Bom dia. Esse fato, conforme a juíza já disse, aconteceu em 1º de fevereiro de 2023, lá na rua Congonhas, 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, onde tenho como denunciado pelo Ministério Público São Matheus Peixoto de Barros. O senhor se recorda desse fato? Sim, senhor. O senhor fez a investigação de seguimento ou plantão? Plantão. Então me conta o que o senhor constatou lá no dia. Nós pegamos plantão às 7 horas da manhã, havia uma equipe já de permanência no hospital e nós rendemos essa equipe. Aí o delegado foi acionado, compareceu até a clínica, conversando com os médicos daquela clínica lá. Eles falaram que o Matheus havia sido medicado e que possivelmente ia receber alta. Foi dado a alta para ele, ele foi conduzido à delegacia, foi dado o flagrante dele e o delegado fez os procedimentos todos em questão da prisão em flagrante. O senhor chegou a conversar com o Matheus? Ele falava poucas palavras, as coisas em questão. Falava muita coisa, não. Por exemplo? Ele falou que tinha matado uma pessoa no apartamento dele e que não ficava recordando das coisas assim, mas que ele havia matado e que ele tinha ligado para a advogada, que a advogada foi e levou para a clínica para ele ser medicado lá. Então, informalmente, ele teria confessado o crime? Sim, senhor. Parece que a advogada que apresentou ele na... Segundo informações, foi ela que apresentou ele na clínica. E acionou a PM também. A doutora Gabriela? Isso. Você já o conhecia? Não, senhor. Vocês levantaram a vida pregressa dele? A gente já havia informação que ele já tinha cometido um outro homicídio também. Contra? A mãe. Teria matado a mãe? Isso. Qual que era? Vocês levantaram a rotina da vida dele lá no apartamento? Se tinha envolvimento com drogas? Se ele ficava saindo, conversando com o pessoal de rua? Você teria... Não, essa parte não chegamos em detalhes, não, doutor. A única coisa que nós fizemos foi simplesmente fazer a prisão dele e conduzir ele para a delegacia. E você ficou para a equipe posterior fazer esse tipo de levantamento. Segmento. Isso. Você chegou a entrar no apartamento? Não, senhor. Não. A única coisa que depois foi encontrado foi um membro que foi encontrado posteriormente à noite numa caçamba de entulho. Qual membro? Inferior ou superior? Não recordo, porque eu fiquei na delegacia, os meninos foram lá, eu não tive esse tipo de informação. Só eles haviam ligado que havia encontrado uma parte do membro que tiveram que até tirar o entulho para localizar que estava debaixo do entulho lá. A gente tiver que até pegar uma pá, enxada, para achar esse membro lá. Agora, com o membro assim, eu não sei te informar, não. A gente estava fazendo na delegacia ainda. Você chegou... Você não fez o segmento, né? Não, senhor. Bom dia, Cássio. Bom dia. Meu nome é Cristina, eu sou advogada aqui do Matheus. Lá na casa, o senhor não foi, né, no apartamento dele? Não, senhora. No hospital, o senhor se recorda quem que efetivamente deu alta para ele? Se foi do médico ou se foi da administração?
Não sei informar, porque quem conversou a respeito disso foi o delegado, doutor Leandro. E a administração, ele chegou a comentar com o senhor, o doutor Leandro, por que estava sendo dada essa alta? Ele deu alta porque ele já tinha sido medicado, não tinha muita coisa para fazer por ele lá, segundo informações. Algum jurado tem pergunta a fazer? Não? O senhor está dispensado, muito obrigada. Viu, Robert? O nome do senhor é Howard? Isso, exatamente. Howard Calimério Simão da Silva, policial civil, bom dia. Bom dia. Senhor Howard, o senhor foi arrolado aqui como testemunha, tanto pelo Ministério Público quanto pela Defesa. O senhor Matheus Peixoto de Barros, que está aqui presente, responde pela morte de Marcial José Soares, por fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, aqui na capital. Eu venho alertá-lo sobre o falso testemunho, o senhor fica obrigado a dizer a verdade. Sim. Eu darei a palavra ao Ministério Público, depois à Defesa e aos jurados para as perguntas ao senhor. Pois não, doutor Francisco? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Você se recorda desse fato? Sim, me lembro desse fato. Você trabalhou na investigação de segmento? Sim, trabalhei. Me conta o trabalho da Polícia Civil para se chegar em motivação, em dinâmica e em autoria. Sim, foi uma ocorrência que ocorreu no bairro Santo Antônio, né, que ganhou uma certa repercussão midiática em virtude da situação. Então, a gente que trabalha na investigação de segmento, nesse caso em específico, nós até apoiamos a equipe de plantão, né, dando sequência na diligência no dia seguinte. Então, os restos mortais de uma pessoa foram encontradas dentro desse apartamento. A gente começou a dar andamento na investigação. Foi feito flagrante na delegacia de homicídios. Depois, nós pegamos as câmeras de monitoramento do condomínio residencial, de algumas posições também dentro do bairro Santo Antônio, também em uma loja da Leroy Merlin, lá na BR, início da 040 ali, né? E conseguimos identificar que o Matheus, ele teria levado, na noite do dia 1º, uma pessoa em situação de rua para dentro do apartamento e teria praticado o crime e depois dispensado os segmentos corporais, alguns segmentos corporais pela cidade. Ele mesmo, durante a confecção do flagrante, ele mesmo forneceu informação a respeito da localização da parte femoral, né, dessa região aqui da bacia, da parte femoral, da região que estava associada, né, essas partes elas estavam associadas. Ele mesmo forneceu as informações acerca da localização desse segmento corporal, falou que tinha deixado em uma caçamba de entulho localizada perto da rua, acho que na rua Barão de Macaúbas, com Quintiliano Silva, no bairro Santo Antônio. Então, o pessoal do plantão, né, com o pessoal do expediente, teve lá nesse local indicado por ele e conseguiu arrecadar esse segmento corporal. Além disso, durante o exame que foi realizado lá no Instituto Médico Legal, que antecede o cárcere, né, fez o flagrante, tem que passar pelo Instituto Médico Legal para poder fazer o exame de corpo de delito. Ele falou para o médico que teria dopado também essa pessoa em situação de rua e teria praticado o crime. Né? E deu motivação? A motivação ele não esclareceu. Pelo que a gente conseguiu levantar, inclusive com a avó dele, a gente conversando com a avó dele, ela passou para a gente que ele tem uma certa aversão a moradores de rua, a usuários de drogas, né? Pode ter alguma relação com isso. O histórico pregresso dele também, né, já diz muito da personalidade dele, porque ele praticou um matricídio em 2017, né? Então pode ter uma relação assim com essa situação dele. Né? O senhor esteve no interior do apartamento? Sim, estive. O que você encontrou lá de interesse de investigação? O apartamento ele tinha manchas de sangue nas persianas, no banheiro, na sala. O cheiro estava insuportável. Inclusive, quando eu estive no apartamento, né, que foi na manhã do dia 6, o pessoal já tinha adotado providência para tentar dissipar o cheiro. Né? O apartamento estava aberto, tinha um ventilador de pedestal instalado lá dentro do apartamento, e ainda assim o cheiro estava insuportável. Né? Além disso, nós fizemos a arrecadação de um notebook, fizemos a arrecadação de um pendrive para tentar identificar, né, eventualmente identificar outras vítimas ou crimes praticados em ambientes virtuais, alguma coisa nesse sentido. Além disso, tinha lá dentro do apartamento, nós arrecadamos uma faca de serra, que estava com a lâmina estava empenada, e uma faca também de cozinha, né? Uma faca lisa que estava dentro da geladeira. Nós arrecadamos esse material. O corpo que foi encontrado no interior da casa.
salvo engano, foram os membros inferiores, os superiores e a região torácica aqui. A região craniana, ele mesmo forneceu informação para o pessoal do plantão dizendo que tinha dispensado a região craniana dentro de um saco de lixo opaco, né, em uma lixeira próxima ao apartamento, e esse segmento tinha sido recolhido pelo pessoal da SLU. Você se lembra de ter entrevistado o senhor Welton Santos Tavares de Matos? Tem um apelido, salvo engano, de lava-pé? Sim, eu acho que foi ele que foi remunerado para poder ajudar o Matheus a retirar o segmento pélvico femoral do apartamento. Conversei com ele, sim. Ele narrou essa... Ele narrou o seguinte, ele disse que ele tem o costume de permanecer, apesar de ter uma residência fixa, ele tem o costume de permanecer na rua porque é usuário de drogas. Então ele falou que ele foi abordado pelo Matheus, né? O Matheus falou para ele o seguinte, que tinha um cachorro da raça pastor alemão, tinha morrido dentro do apartamento, ele estava precisando de ajuda para poder retirar esse cachorro de dentro do apartamento. E ofereceu a quantia de R$100. Então ele concordou, foi até o apartamento, permaneceu sentado no hall do prédio, enquanto o Matheus foi até o interior do apartamento para poder tirar o cachorro, o suposto cachorro, né? Só que o Matheus retornou e falou assim, olha, tá muito pesado, eu não tenho condições de fazer isso sozinho. Aí ele foi até o apartamento, então, né? E nesse momento ele narrou para a gente durante a entrevista que ele já conseguiu perceber que se tratava de um saco saco de linhagem, né? Volumoso, pesado e com cheiro insuportável. Então ele ajudou o Matheus a levar esse saco até salvo engano, até o início da Rua Primavera, que é uma rua que tem próximo ali do condomínio residencial. E depois disso ele desistiu, falou assim, cara, está pesado, está com um cheiro insuportável, não vou te ajudar a mexer com isso não. E aí ele desistiu, né, dessa empreitada, o Matheus foi e pagou para ele, que havia sido previamente combinado, e o Matheus continuou sozinho. Pelas imagens, a gente tem condições de ver ele se deslocando com o saco de linhagem até as proximidades lá da caçamba de entulho, na qual o segmento foi encontrado. O senhor também disse, quando da feitura do termo circunstanciado, que no interior da casa o senhor encontrou uma nota fiscal. Sim, exatamente. Leroy Merlin, sim, onde constava a compra de vários sacos de linhagem. Sim, exatamente. Inclusive, além disso, tem também uma nota, foram fragmentos, né? Nós fizemos a recomposição, alguém rasgou a nota, né? Nós fizemos a recomposição. Além do saco de linhagem, tem também um álcool. E nós estivemos na loja Leroy Merlin exatamente com essa finalidade, para saber se ele teve lá com a intenção de comprar o dia que foi e tal. E nós vimos pelas imagens que realmente ele foi lá com a intenção no pós-crime, né? Depois do dia primeiro, eu não me recordo exatamente o dia, mas ele teve lá com a intenção de comprar esse saco, e comprou esse saco de linhagem lá. Então, assim, tudo indica que ele agiu de forma meticulosa, né? No sentido de maneira furtiva, né? Sabe das consequências dos seus atos e não queria assumir, né? O senhor falou que ele teria concorrido ou praticado atos que culminou na morte da mãe. Sim. Fizeram esse levantamento? Nós não fizemos, a gente teve acesso ao boletim de ocorrência. Por quê? Porque isso aconteceu, salvo engano, em 2017, na ocasião, não me lembro exatamente o ano, mas na ocasião ele era menor de idade. E foi na região do Barreiro. Então, esses fatos eles foram apurados por outra unidade policial e também, né, foi julgado, acho que pela vara da infância e juventude, na ocasião. Né? Mas da dinâmica desse fato? Sim. Tem essas informações, inclusive, no relatório. Ele inclusive, ele fez amizade com a moradora do prédio, lá do condomínio residencial Zenit. Nós entrevistamos essa moradora. Ele contou para ela a dinâmica do crime. Ele falou que ele dopou a própria mãe, enrolou ela em um plástico filme, esfaqueou o pescoço dela, né, e deixou ela lá dentro do quarto. A polícia militar, o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência corrobora isso, porque eles encontraram essa cena. Além disso, de acordo com os policiais militares, tinha uma espada ninja disposta de forma longitudinal ao lado do corpo da mãe, e dentro do quarto também foram encontradas revistas de rituais satânicos, esse tipo de coisa. Ele fala, inclusive, para Maria Manuela, que é a testemunha, que ele não sentiu nenhum tipo de remorso em relação ao que ele fez com a mãe dele. Falou também que ele tinha o costume de ir no Mercado Central, comprar cachorro, comprar coelho, filhote de cachorro, coelho, e torturar, matar e desmembrar. Ele tinha o costume de fazer isso também. Muito obrigado, policial. Certo. Defesa? Oi, bom dia, policial. Bom dia.
O senhor esteve lá no apartamento? Sim, estive. Realizada a busca? Sim. O que foi arrecadado lá, senhor? O que o senhor recorda? Pelo que eu me recordo, foi um computador, um notebook, um pendrive, uma faca de serra com a lâmina empenada, uma faca lisa, esses fragmentos da nota fiscal, pelo que eu me lembro agora, foi isso. O senhor se recorda se foi arrecadado medicamento? Olha, a gente achou, salvo engano, um Eppendorf. Tinha um Eppendorf. Eu não me lembro de medicamento em específico, mas um Eppendorf com uma substância que eu não sei qual foi arrecadado também. E isso foi encaminhado para a perícia? A minha parte é a seguinte, eu faço a arrecadação, mostro para o delegado para ele adotar as providências, entendeu? Não sei se foi aí, é com ele. Quando é encaminhado para a perícia, aí os senhores têm acesso para fazer relatório, fazer avaliação? Não necessariamente. Não necessariamente. E essa imagem está na... O senhor prefere que eu fale no PDF ou no... No perfil. Tá. Feito. Que foi essa imagem que o senhor se lembra desses medicamentos? Tem que ver se... Aqui, ó. Deixa eu só te explicar a dinâmica de funcionamento da... Esse aqui é o laudo do... Não, porque... É só para situar. Eu já consegui até localizar que essa fotografia foi feita pelo pessoal do plantão. Sim. O RCO, o relatório circunstancial de ocorrência, que é feito pelo pessoal do plantão. Eu trabalho no expediente. Entendi. Então o senhor não esteve lá nesse momento do plantão? Nesse momento não, eu tive no dia seguinte. Então essas coisas aqui o senhor não acompanhou a arrecadação? Não. E o senhor sabe informar se isso aqui, esses medicamentos, foram encaminhados para a perícia, para saber para que serviam? Então, aí a autoridade policial que recepciona todas essas informações e adota a melhor estratégia, providência, né? Aham. Entendeu? Entendi. E o senhor chegou aí ao hospital também? Não fui no hospital. Não. O senhor sabe me informar por que foi dado alta ao Matheus? Se foi alta médica ou se foi alta da administração? Não sei. Tá, tem mais. Aí eu mostro depois. Só um instantinho. Tá. O senhor participou da investigação, né? E com relação a esse material que ele utilizou, o saco de lixo, material de limpeza, ele fez essa compra, foi verificado se quando que ele fez a compra desse material? Então, a avó dele que forneceu essa informação pra gente. Ele teve contato com ela, né? Eu acho que, salvo engano, no dia 4, não sei, dona Cecília, teve contato com ela e pediu para ela, né, para comprar alguns materiais de limpeza. Ela fala que saiu com ele para poder fazer a compra desses materiais. Realmente a gente vê isso pelas imagens, né? Ela chega, ele encontra com ela na portaria e depois, quando eles voltam, ele está com um saco lá. É isso que a gente tem de informação em relação à compra dos materiais de limpeza. Agora, do saco lá na loja Leroy Merlin, além da nota fiscal, tem as imagens dele lá também. Tá. Tem do caixa, tem lá dentro da loja. Isso foi feito posteriormente ao crime, essa compra, toda essa... Porque o que ocorre? O crime aconteceu no dia 1º, né? Eu acho que ele fez essa compra no dia 4, salvo engano, né? Uhum. E o senhor chegou a conversar com os moradores? Conversamos. O que os moradores relataram? Que eles ouviram alguma coisa? Viram. O que eles relataram que ouviram? Bom, o morador relatou que ouviu, né, gritos e barulhos, como se estivesse acontecendo, como se o Matheus estivesse tendo ali uma crise de agressividade dentro do apartamento. Isso foi na madrugada do dia 1º, salvo engano. Esse morador ouviu essa movimentação, mas não ouviu nenhum grito, ninguém pedindo por socorro, achou aquilo estranho, etc. e tal, e procurou pelo senhor Breno, né, salvo engano, no dia seguinte, para informar para ele, ontem à noite eu ouvi essa situação. Tal. Então, e era barulho de briga? O senhor se recorda dos detalhes? Assim? Parece que era móvel arrastando, dando soco em parede, esse tipo de coisa assim. Como se estivesse acontecendo um conflito, ou ele dando uma crise, né, de agressividade dentro do apartamento. E quando o senhor chegou no apartamento, tinha sinais de desordem, de briga, de luta? Tinha. Os móveis estavam em desalinho. Mas aí já tinha sido feito levantamento pericial e etc e tal, né? Não, é só isso. Você tem alguma? Não? Então só isso. Obrigada. Obrigada, policial. Algum jurado tem pergunta a fazer? Não, mas eu vou mostrar na hora que eu for falar. O senhor se recorda se na época do crime o réu residia sozinho? Residia sozinho. Residia sozinho, sim. Mais alguma? Pode encerrar, por favor. Muito obrigada, policial. Você está dispensado. De Marcial José Soares, por fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023,
na Rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, aqui na capital. O papel de testemunha, senhor Breno, é dizer a verdade. Então, o senhor fica aqui advertido em relação a isso. Se mentir, o senhor pode responder a processo criminal. Sim. Eu darei a palavra ao promotor para fazer as perguntas ao senhor, depois a defesa e aos jurados. Pois não, doutor Francisco? Senhor Breno, bom dia. Bom dia. Você era síndico, né? Sou ainda. Né? Uhum. Na época você era síndico. Era. O que o senhor pode nos contar que o senhor constatou na noite do dia 1º, quando, segundo o Ministério Público, lá teve um crime de homicídio praticado pelo Matheus? A advogada me ligou dizendo, a advogada deles, eu acho que a pessoa que cuidava lá do apartamento, me ligou solicitando para encontrar com ela na portaria do prédio. Aí nós fomos até o apartamento, ela pediu para que eu entrasse, que tinha uma pessoa morta lá dentro. Aí eu não quis entrar, só abri uma porta assim, e tinha um cheiro muito forte. Aí ela chamou a polícia. A única coisa é isso. O senhor chegou a adentrar o apartamento? Só na entradinha, mas o cheiro estava muito forte. Aí eu voltei. Anterior ao fato, o Matheus dava algum tipo de problema lá no prédio? Não. Como era o comportamento dele? Ele era muito reservado. Eu não tinha muito contato com ele, não. A maioria das pessoas não tinha contato com ele, não. À noite, o que ele fazia? Não tenho ideia. Morava sozinho. Sozinho. O senhor chegou a ser ouvido na fase Sim. pequena, né? Se você se recorda desse depoimento, é o mesmo depoimento que o senhor está dando aqui hoje. Não é, pelo que eu recordo, é o mesmo. Eu não tem muita coisa a acrescentar, não. Não tem que fazer nada a acrescentar. O senhor viu as filmagens? Vi as filmagens externas, né? Vi. E a nitidez da filmagem? Dava para ver que era ele? Sim. No prédio, saindo do prédio ou entrando no prédio? Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Bom, o senhor já informou bastante. Obrigado. Defesa. Oi, Breno, bom dia. Eu vim aqui porque é ruim a gente ficar de costas para pessoa. Se eu ficar é ruim, né? Se eu ficar de costas para o senhor respondendo. O senhor Breno, eu sou advogada do Matheus. Sim. Não sei se o senhor lembra de mim, eu estava lá na última audiência, que eu fiz as perguntas. Eu não sou a Gabriela está ali. Sim, sim. Eu queria saber do senhor se o senhor chegou a ouvir barulho no dia. Não. Não? E algum morador relatou para o senhor? Alguns falaram que ouviram barulho, mas não sabia nem de onde era e nem o que era. Talvez móveis mexendo, assim. Eles não conseguiram relatar se era, só falou que tinha barulho, não falou de onde que era. Não. E tem um trecho do depoimento do senhor, eu sei que tem 2 anos isso, talvez não se recorde. Sim, pode falar. O depoimento que o senhor prestou lá na delegacia, que foi na semana, lá no mesmo dia do que foi. Posso falar assim? Não, porque não pega gravação. Que perguntado sobre reclamação de vizinhos quanto a barulhos vindos do apartamento de Matheus, o depoente disse que uma moradora fez uma reclamação, dizendo que por volta de 21 horas de terça-feira, 31 de janeiro de 2023, ou quarta-feira, 1º de fevereiro, não sei dizer agora, ouviu barulho de móveis vindos do apartamento de Matheus, do tipo móveis batendo. Ele não sabe se durou muito tempo, só que teve barulho de bateção. O senhor se recorda disso? Pode ser, não lembro completamente não, mas pode ser. Mas eu não lembro que ela tenha dito que era do apartamento, sabe? Eu lembro ter dito que era barulho de móveis batendo até. E quando o senhor esteve lá no apartamento, o senhor não entrou, né? Mas pela porta o senhor chegou a ver desordem na sala, bagunça? Como estava? Ventiladores, assim, na sala. Eu não lembro de bagunça, não. Só lembro que tinham ventiladores. No mínimo 2 ventiladores, assim. Obrigada. E as pessoas no prédio costumavam conversar com o Matheus ou evitava ele? Evitava? Sim. E ele tentava conversar com as pessoas? Aproximar? Comigo nunca. E se o senhor tinha notícia se ele costumava levar moradores de rua para o apartamento? Não tinha notícias. Não tinha notícias, não? Mas
E o senhor sabe informar se ele costumava deixar flores, origami, coisas assim na porta dos apartamentos? Deixava. Como é que era isso? Eu lembro. O que o senhor lembra? Eu lembro que as pessoas falavam que acordavam de manhã, tinham origamis em forma de flor na porta de algumas moradoras. No mínimo 2 me falaram isso. Não precisa mais, obrigada. Tá bom. O senhor sabe se a moradora Fernanda se queixava de se sentir ameaçada por Matheus, que ele provavelmente ficaria em frente à porta dessa moradora? Sim. O senhor confirma que a Fernanda, então, se queixava em relação a isso? Queixava, inclusive, nós colocamos uma câmera no andar dela por causa disso. Ah, entendi. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Pode encerrar, por favor. Senhor Breno, muitíssimo obrigada. Senhora Eliane Novaes da Silva, é isso? Eliane Novaes Lopes Silva. Novaes Lopes Silva, né? Isso. Senhora Eliane, a senhora foi arrolada aqui pela defesa do Matheus Peixoto de Barros, que responde aqui acusado da morte de Maciel José Soares, o fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, no bairro Santo Antônio. A senhora é parente do réu? Não, eu sou funcionária do condomínio. Tá. O papel da testemunha, senhora Eliane, é dizer a verdade. Então, a senhora fica advertida aqui que se a senhora mentir, a senhora pode responder a processo criminal, tá? Eu vou dar a palavra inicialmente aos advogados do réu, depois ao promotor e aos jurados para as perguntas à senhora. Doutores, os senhores têm a palavra. Bom dia, Eliane. Bom dia. Eliane, esse ato aqui é o que aconteceu lá no prédio, relacionado com o Matheus. O que a senhora chegou a conversar com os vizinhos lá, quando a senhora chegou para trabalhar? Conversar sobre o quê? Algum vizinho relatou sobre barulho? Ah, sim, uma moradora tinha me mandado um zap perguntando se eu estava sabendo que se teve briga no condomínio. Aí eu falei que não, que eu não sabia de nada. Aí ela falou que ouviu barulhos, tipo alguém brigando, dando soco, umas coisas assim, brigas, sabe? Aí eu falei que não estava sabendo de nada, não. Se eu soubesse alguma coisa, eu comentaria com ela. E a briga, ela chegou a relatar se na briga tinha barulho de discussão também? Não, ela falou que era barulho, tipo quebrando alguma coisa, batendo em alguma coisa assim que ela falou. E a senhora chegou a ver o Matheus nesse dia que ela relatou sobre a briga, barulho de briga? Não lembro, já tem tempo. Se eu vi ele no dia seguinte, eu não lembro. E a senhora chegou a ver algum momento, se ele estava machucado, se ele... Olha, o dia exato, para te falar, eu não lembro que dia que foi esse, mas eu já cheguei a ver ele, né? Um dia que eu fui bater na porta dele para falar que tinha uma água suja no corredor. Aí ele saiu machucado, até ajudei ele com curativo. Agora, o dia exato, não sei te falar, não lembro. Mas como é que foi esse machucado, a senhora lembra? Foi na mão, agora não lembro se foi no dedo, na mão, não lembro. Só sei que foi machucado, foi na mão, não sei se foi na mão ou no dedo dele, não lembro. Que eu ajudei ele a fazer o curativo. Que eu bati na porta dele e falei que tinha uma água lá, que já era a segunda vez, né? Que tinha uma água, eu sequei. Aí na segunda vez eu bati lá e eu falei, Matheus, seca aí porque tem uma água suja de novo. Aí ele me atendeu pela porta fechada e falou, não, pode deixar que eu vou limpar. Aí foi a hora que ele desceu, que estava machucado, estava tremendo muito. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou que só tinha machucado. Aí eu fui ajudar ele com curativo, fazer o curativo na mão dele. E o Matheus costumava levar pessoas para o apartamento? Fazer o quê? Levar pessoas, tinha amizades, amigos. A gente de dia quase não via ele. Eu de dia quase não via ele, muito difícil. E às vezes quando ele ia buscar comida, né, que eu via ele, mas muito rápido, ele saía e voltava. Mas a gente quase, eu que trabalho lá, eu quase não via ele não, de dia não. Agora à noite eu não estou lá. E alguém à noite, de madrugada, o pessoal que chegava de madrugada chegou a relatar para a senhora se viu ele chegando com alguém, que tipo de pessoa que ele levava? Se era homem, mulher? As moças lá, né, que chega de madrugada, vai pra balada, e elas falavam que encontrava com ele de madrugada, com o pessoal de rua e travesti, né, com um monte de coisa, como se ele tivesse dado um monte de coisa pra eles, que muitas vezes elas achavam que até ele estava mudando, porque eles saíam com um monte de coisa, né, aí ela falou assim, eu achei que ele estava mudando, era assim que elas me falavam. E ele costumava conversar com outros moradores ou os moradores o evitavam? O pessoal evitava ele. Por que o pessoal evitava ele?
porque o pessoal já sabia do que tinha acontecido com a mãe dele, né? Então, aí o pessoal, assim, quem conhecia o caso, evitava, né? Mas ele não era muito de... A gente quase não via ele de dia, então era muito difícil alguém ver. Tem gente que nem conhece ele, nem sabe quem que é ele. São poucas pessoas lá, entende? E o que a senhora já conversou com ele, como é que ele era? Prestativo. Ele era sério. Não era de muita conversa, não. Porque, igual eu falei, eu quase não via ele também. Muito difícil a gente ver. Às vezes ele estava em casa, eu até achava que ele não estava. E quando ele foi fazer esse curativo, ele estava conversando, ele contava as coisas, ou ele estava calado? Não, eu estava calado. Eu só perguntei o que aconteceu. Ele falou que tinha machucado, eu não lembro se ele falou que bateu na janela, eu acho uma coisa assim, que ele falou que bateu na janela, não lembro direito, né? Mas eu acho que era alguma coisa assim. Mas ele não ficou calado o tempo todo, eu fazendo curativo nele, ele ficou calado, não falou nada, não. Você tem mais? Então só isso, obrigada. MP? Só um esclarecimento, a senhora disse aí que ele dava as coisas para as pessoas de rua? Não. O pessoal que chega de madrugada, né, da balada, falou que ele saía com o pessoal morador de rua com coisas, como se ele tivesse dado coisas para eles. Entendeu? Era isso. Qual tipo? Alguém frequentava a casa dele, só se recorda? De dia, não via ninguém lá, não. De noite? De noite eu não estou lá, eu não sei. Né? O pessoal que falava que ele encontrava com ele de madrugada com esses pessoal. De rua e travesti, né? Andava com travesti, pessoal de rua. Isso, de noite, só via ele de noite, de madrugada, tipo assim, 2h da manhã, era de madrugada mesmo. Então, aí, esses me contavam isso, porque à noite eu não estou lá e eu não vejo. Então, muito obrigado. Algum jurado tem pergunta a fazer? Não? Pode encerrar. Muito obrigada, a senhora está... A senhora Cecília Alves de Paula? Sim. É isso, dona Cecília? Sim. Dona Cecília, a senhora é parente do Matheus? Sou avó dele. A avó dele? Dona Cecília, a lei processual permite que parente se recuse a depor. Então, a senhora não é obrigada a prestar depoimento por envolver o neto da senhora. A senhora gostaria de falar ou a senhora gostaria de se recusar a depor? Depor seria aqui, falar aqui. Falar aqui. A senhora foi arrolada pela defesa, mas a lei permite, em razão do parentesco, né, que a senhora não queira falar, não queira dar o depoimento. O depoimento que eu tenho que falar dele é que ele era um menino normal. Tá, então a senhora gostaria de falar, né? Tá, então eu vou ouvi-la apenas na qualidade de informante, tá bom? O Matheus, ele responde aqui, né, pela morte da vítima, Maciel José Soares, o fato que teria ocorrido em 1 de fevereiro de 2023, na rua Congonhas, número 892, apartamento 405, bairro Santo Antônio, aqui na capital. Sim. Eu já vou dar a palavra aos advogados do Matheus para fazer as perguntas à senhora, depois ao promotor de justiça e, por fim, aos jurados. Doutora, a senhora tem a palavra. Obrigada. Bom dia, dona Cecília. Bom dia. Cecília, poucos dias antes do Matheus ser preso, a senhora consegue se recordar se chegou a ter contato com ele, conversou com ele, ele te ligou? Normalmente. Às vezes eu dormia lá com ele. Mas o que a senhora lembra poucos dias antes? Nada, tudo normal. Ele me ligava assim, você vem aqui? Que ele não me chamava de vó, não. Agora que ele falou que agora ele tá diferente, que agora ele está me chamando de vó. Então eu estou visitando ele lá de uns tempos para cá. E ele me ligava, falava assim, você vem aqui, ou eu me encontro aí vou aí para a rua Fernando Tourinho, fazer compra de produtos de limpeza, de comida que ele fazia em casa. E aí, a senhora se recorda se ele chegou a te pedir para fazer compra de produtos de limpeza? Sim. Né? Antes dele ser preso? Sim. Ele chegou a te pedir? Sim. E o que ele pediu para comprar? Eu não lembro, eram as coisas normais, água sanitária. Às vezes ele me pedia, ou então ele falava, então me dá o dinheiro, eu vou lá, compro. Mas nesse dia ele, tudo normal, comprou. Ele me esperou na porta, que às vezes ele fazia isso, na porta do prédio. Eu já nem entrei no apartamento. E ele estava com um corte no braço. Eu perguntei o que era aquilo, ele falou assim, é que quebrou um vidro lá do banheiro e eu cortei o braço. Normal.
Aí, esse dia que a senhora viu, ele tinha machucado no dia. Não, parecia que era um dia antes que parecia. Um dia antes. Então a senhora foi com ele comprar material de limpeza, foi no dia seguinte, que ele estava machucado já, que ele pediu para a senhora. E como é que o Matheus era quando criança? Bom, assim, antes dele andar, tudo, ele só vivia, porque a minha filha sempre estudou, e quem criou foi eu. Ele agarrava no meu pescoço e ficava quietinho. Gostava de olhar para lado nenhum. E tinha medo do pai. Pequenininho ele já tinha medo do pai? Isso eu achava tudo normal. E ele morava com o pai e com a mãe? Morou 16 anos com a gente na Fernando Storinho, dentro de casa. E todo mundo junto. O pai e a mãe também? Sim. E como é que o pai era com ele? Ele era muito estranho. E jogar aí com 10, com 7 anos, eles passavam a noite toda jogando uns jogos muito violentos. Às vezes eu acordava, vinha na sala, e eles jogando aqueles jogos, mas eu não entendia nada daquilo, eu achava normal, filho, pai, né? Só ficava, você tem que ir para a escola de manhã, ele estudava no Padre Machado. E quando que o Matheus começou a relatar se estava sofrendo algum tipo de abuso? Ele nunca relatou. Para a senhora nunca relatou? Não, ele só fala para mim que todo mundo sabia, mas ninguém sabia. E o que sabia o quê? Que o pai abusava dele. E ele chegou a falar algum detalhe do que era ou só falava isso? Não, ele só fala, até hoje ele não acredita que a gente não sabia. E ele, quando é que ele começou a fazer tratamento? Que começou vocês começaram a levar, viu que tinha alguma coisa que era necessário e levar ele para fazer tratamento? Psicólogo, ele ia já desde pequeno quase, né? Depois esse tratamento veio, acho que com 13 anos que ele começou a fazer o tratamento. E como é que era esse tratamento? Tinha medicação, ele ia em psicólogo, psiquiatra? Que ele ia? Como é que eram os detalhes desse tratamento? Eu não sei como é que era. Ele ficou no socioeducativo, foi pelo que aconteceu lá com a mãe dele, né? A sua filha. Ele ficou apreendido 2 anos. Sim. Né? E a sua filha. Sim. Como é que era o comportamento, como é que foi a vida dele nesse período lá no socioeducativo? Ele tinha tratamento? Tinha. Lá, eles tratavam, ele fez curso de padaria, de coisas lá, comportava muito bem. E achei assim que ele saiu muito cedo, acho que bom comportamento, não sei, não entendi também. E a senhora, como é que ele é quando ele está tratado? Porque ele está sendo medicação? Não. E a senhora tem medo de ficar com ele quando ele está tratado? Não. Com medicação? Nunca tive. Nunca passou isso. Né? E como ele achava que todo mundo sabia que ele era abusado, ele falava às vezes para mim assim, você é a pessoa que eu menos tenho ódio. Mas eu não entendia aquilo. Eu falava, Matheus, para com isso. E ele não deixava eu carregar peso quando eu ia no mercado fazer compra. Era sempre legal comigo. E a senhora está indo visitá-lo? Sim. A senhora compreende que as coisas que ele fez é em razão do problema que ele tem, do transtorno, de que ele precisa ser medicado. Sim. Agora, como é que ele está? O que ele tem falado? A última vez que eu fui visitar, ele me contou a história que aconteceu lá com ele, que o rapaz pegou de surpresa, machucou os dentes dele, e que ele estava com a caneta e se defendeu. E que ele me explicando com um papel lá, que a doutora Cristina deu para ele lá, falou assim, aqui tem um monte de coisa esquisita. Eles falaram que eu serrei o moço vivo, mas o homem estava de um dia para o outro, ele estava frio e duro. Mas o que ele fala para a vida? Do que ele quer fazer quando sair? É que eu saí daqui, só fala que quer estudar para um lugar que lá onde ele está, que ele não gosta. E o tratamento, ele fala? Ele fala que quando sair de lá, que ele quer sair comigo, mas fazer um check-up de tudo, e fazer tratamento e fazer medicina. Aí a senhora pretende levar ele para sua casa ou ele vai ficar no apartamento dele? Olha, não, é onde ele fala que vai ficar em qualquer lugar que eu quiser. Mas eu prefiro o avô dele também está ruim, de cama,
estou cuidando de tudo. É muita perda, né? E eu prefiro que ele fique no lugar, sozinho. No apartamento dele. Você tem mais alguma? Não, então só isso. Obrigada. MP? Sem perguntas. Algum jurado tem pergunta? A senhora sabe, dona Cecília, qual que era a profissão do seu neto? Ele tinha alguma profissão? Não, só estudar. Só estudar. Não, criou dos 3. Só estudar, estudar, estudar. E ele estudou o quê? Até no EJA, ele fez o restante ali. Porque... Tá, ele fez curso superior, não, né? Não. Mas ele não chegou... Matheus foi condenado a 8 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. No entanto, por ser considerado semi-inimputável, a justiça determinou que ele cumpra a pena internado em um hospital psiquiátrico. Todos os anos, ele será avaliado por médicos para saber se ainda representa perigo. Por enquanto, permanece internado, mas ninguém sabe até quando. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!